Nossos desejos de paz no coração e luz no caminho de todos vocês. Por que é tão importante aprendermos a sequência da conjugação dos verbos ter, ser, compartilhar e servir? É o nosso assunto do tema livre. Nós temos ainda o Espiritismo Responde e também as razões para o fato de o sono ser algo tão importante para a saúde do nosso corpo físico e também da alma. Mais uma vez com vocês, Diálogo Espírita. Amigos do Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje, nós vamos tratar de 4 verbos que considero importantes para a nossa caminhada evolutiva do ponto de vista espiritual, naturalmente. Comigo aqui hoje o Joilson Mendes e o Jean, estreando no tema livre também, que vocês já conhecem do Espiritismo Responde de programas anteriores. Muito bem. À medida que o ser humano, o indivíduo, desperta espiritualmente, ele se conscientiza do seu papel aqui na Terra, ele passa a trafegar do ter ao servir. E aí é uma caminhada longa, há alguns estágios intermediários inclusive. Primeiro, a sua conduta é marcadamente egoísta e centrada nele próprio. Então, é um comportamento egoísta, marcado pelas necessidades, às vezes necessidade realmente imperiosa de que ele tem de posse e que, a partir de um certo momento, se torna abuso nas conquistas materiais. Mas com o passar do tempo, olhando para dentro de si mesmo, ele percebe que há sempre alguns vazios não preenchidos. Esse talvez seja um dos grandes problemas ainda hoje para a humanidade. Nós buscamos a nossa felicidade, a realização de nós mesmos fora de nós e não conseguimos, fracassamos. Então sempre há, como disse, aqueles vazios que precisam ser preenchidos de uma outra maneira. E ele sente então a necessidade de buscar outros valores para atender essas necessidades psicológicas, emocionais, espirituais, capaz de proporcionar um grau de felicidade que ele não consegue enquanto ele está pensando e focado apenas no ter. Ainda apenas preocupado consigo mesmo, mas de qualquer maneira, qualquer avanço que ele faça nesse momento, né, de busca de um autoconhecimento dele, qualquer virtude, por mais incipiente que seja, que ele esteja desenvolvendo, isso vai se refletir já no próximo. Então ele começa a sair do ser, ou melhor, do ter, e caminhar para o ser. E isso vai refletir, vai beneficiar, embora ele não esteja preocupado com isso, com os outros, mas, digamos, mesmo uma experiência intelectual, alguma coisa que ele alcance, uma realização pensando apenas nele próprio, essa experiência, ainda que rejeitada ou aceita pelos outros, vai facilitar o caminho dessas outras pessoas. Então, essa é o primeiro passo, o ter que se caminha para o ser. Ele está em trânsito de um para o outro. Bom, Joilson e Jean, como é que vocês, além desses aspectos que eu coloquei, o que marca mais? O que o ser humano é tão importante sair desse ter, posse, né, e pensar no ser? Gostaria que vocês... Uma coisa que você comentou, Wilson, é a questão do vazio que a pessoa sente nessa vida de ter. A gente nunca vai saciar nossa sede se a gente beber água do mar. Não tem como. Bem como nós nunca saciaremos a sede do nosso espírito se nós ficarmos presos aos prazeres egoístas, aos prazeres terrenos. Então, exatamente por esse motivo, sabe, que a gente assim, pode conquistar várias coisas em nossas vidas. A gente pode querer sempre
Ah, eu vou ser feliz quando tiver um carro melhor, vou ser feliz quando tiver uma casa, vou ser feliz quando tiver um cônjuge. Mas esses teres, eles não trazem para a gente essa felicidade verdadeira, porque tudo isso aí é ilusão, é passageiro, é efêmero, não saciam o nosso espírito como deveria. Bem interessante o que você colocou, Jean. Agora, eu vejo assim também, a gente deve procurar compreender esse processo natural da evolução, né? A pessoa ela vai buscar o ter antes. Se nós observarmos lá atrás, né, pegamos ali do livro dos Espíritos, né, como que são os Espíritos, como que nós somos criados. E lá nós vamos encontrar que nós somos criados simples e ignorantes. E a partir desse momento, então, nós vemos evoluindo, cada um aprendendo, uns mais, outros menos, uns se adiantando um pouco aqui, o outro ali, uns se evoluindo mais pela questão do lado espiritual, outros buscando mais a materialidade. E aí nós vamos ver que é um processo natural de desenvolvimento. Tem até um pesquisador, né, chamado Abraham Maslow, que ele montou uma teoria a respeito da evolução do ser, que antes do ser alcançar essa realização espiritual, essa autorrealização, ele primeiro precisa passar por uns estágios, e o primeiro é o estágio fisiológico. Então, nesse estágio é onde o ser vai buscar ali as suas necessidades básicas. Depois, ele passa por um estágio de segurança, e assim vai subindo, que não tem como ele alcançar o estágio de desenvolvimento espiritual sem antes ele ter alcançado o estágio de desenvolvimento material, segundo essa teoria de Maslow. Existe até a pirâmide de Maslow que fala. Muito embora não são todos os pesquisadores, os cientistas que concordam com essa teoria, mas ela faz muito sentido quando a gente observa, por exemplo, às vezes as pessoas querem fazer a caridade, porém, ao entregar a sopa, mas querem que a pessoa ouça o evangelho. A pessoa não vai ouvir o evangelho, ela quer o pão, ela quer a sopa. Então você entrega sim a sopa que satisfaz a necessidade fisiológica dele e aí depois você entra com a passagem evangélica. Agora, é claro que isso, com o passar do tempo, nós vemos que o espírita, eu diria não só o espírita, né, mas todo aquele reencarnacionista, mas principalmente o espírita, ele teria assim, uma certa vantagem sobre isso, porque ele compreende que é por meio do processo de reencarnação que o espírito vai se desenvolvendo, vai aprendendo até alcançar esse estágio de ele parar de pensar somente no ter, deixar esses desejos egoísticos para trás e começar a pensar em ser algo melhor. Tudo está muito ligado à questão da fé. Se nós temos fé na imortalidade da alma, fé na reencarnação, com certeza a gente não vai entrever todos os nossos interesses pro aqui e pro agora, para a vida terrena atual. A gente, a partir do momento que tem uma fé mais consolidada, mais verdadeira, começa a prestar atenção mais nas questões morais da nossa vida. Essa colocação do Joilson, muito bem posta em relação às ideias do Maslow, elas são muito aplicadas em nível empresarial, né? Porque realmente o funcionário, e hoje as empresas modernas reconhecem isso amplamente, de que o funcionário ele possui outras necessidades que vão muito além do dinheiro, do salário, da remuneração. Ela precisa de reconhecimento, ela precisa de treinamento, ela precisa de desenvolver amizades, né? E essas então são as necessidades psicológicas, emocionais que ela vai preenchendo até a autorrealização. Coisa que por isso que é um problema, eu falei no início, a dificuldade que as pessoas têm hoje em dia, porque como o Jean colocou, ela vai substituindo a cada realização, a cada meta material que ela alcança, aquilo é efêmero, é só naquele momento de euforia. Um carro novo, né, o zero, ou uma viagem, um iate, sei lá o quê. Tem muita gente... Passou poucos dias, ela volta a querer outra coisa, porque ela olha a volta dela, os outros têm mais, e ela não consegue realmente o preenchimento interno com alguma coisa. Então, tem muita gente, Wilson, que tá ruim, sabe, no sofá em casa e pensa, eu tô ruim, acho que eu vou no shopping fazer uma comprinha para ver se eu fico melhor. E ele vai ficar melhor por quanto tempo? Aí ela avança no cartão de crédito e depois fica ruim porque não consegue pagar o cartão de crédito. Agora, seguindo do ser, né, supondo que a pessoa já consiga trabalhar-se a si mesma, fazer o reconhecimento das suas deficiências, das suas necessidades, ela ainda está trabalhando por ela, mais por ela do que por os outros.
chega o momento que daí nós entraríamos no compartilhar. Gostaria que vocês comentassem isso. Você deu um exemplo no início aí muito interessante, que é o compartilhar, mesmo que seja o conhecimento intelectual, que num primeiro momento a pessoa ela vai buscar o conhecimento para satisfazer, assim, para mostrar, olha só o quanto eu sei, né? Olha, eu sou, né? Eu sou a pessoa, eu sou o cientista, eu sou aquele que conhece. Para ganhar o Nobel, para ganhar o Oscar dentro da área artística. Mas vai chegar um momento em que ele vai querer produzir determinado conhecimento para que as pessoas também venham a se beneficiar daquilo. Porque uma vez ele produzindo, ele compartilhando o conhecimento dele, quantas pessoas não vão se beneficiar? Algumas vão aproveitar, outras não, como você mesmo comentou. E isso de compartilharmos, eu acho que é a natureza do ser humano, porque quando a gente doa de nós, a gente se sente muito melhor. Esse é o verdadeiro preenchimento que nós temos quando nós doamos de nós aquilo que temos para dar. E aí, Jean? E aí nós caminhando, né, sempre progressivamente aí, a gente chega no estágio do servir. O que é o servir? O servir tem muito a ver com a abnegação, sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos. E é interessante que quando a gente ajuda as outras pessoas, de verdade, a gente serve, sem nenhum interesse outro, serve de verdade, como Jesus ensina pra gente, a gente se sente muito bem. É uma sensação muito gratificante. A gente se sente bem por dois motivos. O primeiro é que parece que a gente está cumprindo um propósito, cumprindo uma tarefa, uma missão que nos é dada. E o segundo é que a gente sai daquele mundinho egoísta, eu, sabe? E passa a fazer parte de algo maior, que é a coletividade. E a gente servindo, praticando muito a abnegação, importante para essa nossa evolução que foi colocada. Joilson, falando em compartilhamento, né? Fala-se muito hoje nas redes sociais de compartilhar, curtir o que um faz, o que outro sabe, mas levando há alguns aspectos negativos aí envolvidos, muitas vezes, na minha opinião, né, pessoal, não sei até se vocês concordam, mas olhando, se fixando mais no aspecto positivo. Esse compartilhar, desse compartilhamento e colocar o que a gente sabe, o que a gente tem, inclusive parte quando se pode, né, de recursos financeiros, do nosso tempo em benefício de alguém, de uma campanha, de reunir condições para que alguma pessoa seja beneficiada, ou muitas pessoas sejam beneficiadas de qualquer maneira, isso nos lembra o conceito de sociedade em rede, onde todos estamos interconectados. Mas espiritualmente isso tem um aspecto preponderante, né? Porque nós, pelos pensamentos, nós estamos sempre em rede, sempre em contato uns com os outros, né? E isso nos leva a um passo à frente, daí eu vou deixar você comentar, sobre a psicosfera do planeta, que é o somatório de tudo que os 7 bilhões de encarnados e mais uns 15 ou 20 de desencarnados emitem em termos de energia, de pensamentos e sentimentos. Gostaria que você comentasse aí. Nós até já comentamos a respeito desse assunto em programas anteriores, mas aí a gente fica pensando assim, se nós sabemos que o nosso pensamento é energia, que o pensamento é matéria, e se eu estou jogando no ambiente em que eu convivo pensamentos negativos, eu estou compartilhando energia negativa. Se eu estou pensando positivamente, se eu estou com a minha vibração elevada, eu estou compartilhando uma energia positiva. E isso vai se somando a todos os demais, a todos os seres na Terra, e a gente vai perceber que quanto mais nós estivermos com a nossa vibração elevada, compartilhando essa boa energia, mais as pessoas vão se contagiar com isso, as pessoas percebem essa boa energia e elas também começam a agir de forma diferente. E aí é que está a importância que a gente vai distribuindo, vamos dizer assim, fluidos benéficos, Sim, aqueles que convivem conosco, e as pessoas vão se sentindo cada vez melhor e até que, quem sabe, um dia consigamos criar uma massa crítica para mudar a vibração do planeta. Para fechar lá com o Jean, reforçando isso aí e colocando de uma maneira mais canalizada, a gente lembraria da prece, da importância da oração, né? Com De certeza. todos. Quanto mais gente rezando, vibrando. A prece não precisa ser aquela do Pai Nosso e tal, mas uma prece, né? De expressão de sentimento. Porque acaba elevando o nosso padrão vibratório. E quanto mais pessoas elevarem seu padrão vibratório,
melhora a psicosfera do planeta como um todo, sem dúvida nenhuma. Eu só gostaria de fazer uma brincadeira. Assim, existe a gradação, ter, ser, compartilhar e servir. E hoje a gente precisa, nós, partindo de nós, mas melhorarmos quanto antes. Um irmão deu um carro para o outro, fita vermelha em cima, IPVA pago, seguro, combustível, tudo. Deu um carro para o outro. O irmão que ganhou ficou muito feliz mesmo. E a primeira coisa que fez foi ir até a casa do melhor amigo e mostrar o carro para o melhor amigo. Ó, meu amigo, ganhei um carro do meu irmão. Você ganhou um carro do teu irmão? Nossa, como eu queria Ter um irmão assim? Essa é a brincadeira que eu queria fazer. A maioria das pessoas hoje pensaria o quê? Como eu queria ter um irmão assim, porque nós estamos, infelizmente, muito ligados ao ter ainda hoje em dia. Mas não, ele falou como eu queria ser um irmão assim. Um irmão que faz sacrifícios pelo outro e já se encaminha para a questão do compartilhar e até para a questão do servir, que é o nosso tema de hoje. Meus amigos, ficamos por aqui. Segue os nossos quadros demais do dia de hoje. Até. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, hoje no quadro Espiritismo Responde temos a seguinte questão. Se eu me comportar bem diante de pessoas que eu não gosto, não estarei sendo falso? É uma questão muito interessante essa, que nós iniciamos respondendo com uma frase de Jesus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam. E mais ainda, Jesus nos ensina a amar os inimigos. Ponto. Existem 3 tipos de pessoas. A pessoa profana, a pessoa virtuosa e a pessoa sábia. Se nós falarmos para a pessoa profana que ela deve amar os inimigos, a pessoa profana vai dizer: é um absurdo amar o inimigo, como que eu vou fazer uma coisa dessa? Não tem como, não é cabível. Essa pessoa profana, ela tem uma fé vacilante. É o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é a pessoa virtuosa, que age em virtude de uma obrigação moral. Essa pessoa tem a fé em processo. Essa pessoa pensa, eu devo amar os inimigos, eu devo fazer isso, eu devo. E nós temos o terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa sábia, que é a pessoa que tem uma fé verdadeira. Essa pessoa pensa, eu quero amar os inimigos, eu quero porque eu sei que isso é o correto, que é o que o Mestre Jesus ensina, e é isso que eu vou fazer. Emmanuel nos ensina que a disciplina antecede a espontaneidade. Disciplina está no eu devo. Espontaneidade está no eu quero. Eu devo antecede o eu quero. Depois de muito eu devo, um dia eu vou conseguir chegar no estágio do eu quero. Eu quero amar as pessoas independente do que elas me façam, independente do modo que elas me tratem. Tem uma história muito interessante que é a da nora e da sogra. Tinha uma nora que queria uma coisa só, matar a sogra. E ela queria fazer isso de uma maneira que ninguém desconfiasse que foi ela.
Então ela vai até um sábio, explica toda a situação. E o sábio diz para ela: você vai colocar uma gotinha desse líquido em tudo que a tua sogra for beber. E ao mesmo tempo você vai se comportar bem diante da tua sogra. Em 1 ano tua sogra morre. Essa nora achou bastante, mas tudo bem. Começou a fazer tudo que o mestre recomendou. A sogra ia beber chá, uma gotinha, ia beber suco, uma gotinha. E começou a se comportar bem diante da sogra. Dali a algum tempinho, a sogra virou a sua melhor amiga, começou a se dar super bem com a sua sogra. E ela voltou correndo no sábio. Sábio, eu não quero mais matar minha sogra, e no começo estava pingando aquele líquido, o que vai acontecer com ela? E o sábio disse para ela: não se preocupe, aquele líquido era água, então você não vai matar a tua sogra. Mas eu sabia que a solução dos teus problemas estava no teu comportamento. A partir do momento que você ajustasse o seu comportamento, automaticamente você ajustaria todo o teu relacionamento com a tua sogra. Ajeitando o comportamento, ajustamos o nosso sentimento. Ação e sentimento caminham juntos. Só que ajeitando, regulando a ação que está à mercê da minha vontade, indiretamente eu regulo o sentimento que não está à mercê da minha vontade. Se eu quero sentir algo bom por alguém e eu não consigo regular o sentimento, eu preciso fazer isso regulando o comportamento. Regulando o comportamento, indiretamente eu regulo o sentimento. O bom comportamento vai gerar o bom sentimento, o sentimento positivo. Finalizando a resposta para o nosso telespectador, se você se comportar bem diante das pessoas que te irritam, que te fazem mal, você não vai estar sendo falso de forma nenhuma. Você só vai estar se esforçando para ser uma pessoa melhor, se esforçando para seguir os ensinamentos do Mestre Jesus e apagando a fogueira da impulsividade. Continue mandando suas questões para adepr@adepr.org.br e muita paz a todos. As razões dos fatos de hoje, nós vamos falar sobre o sono, que nós bem sabemos que é uma coisa muito importante na nossa vida. A relevância dele para a saúde do corpo físico é conhecida de todos. Médicos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, todos já testaram a importância do sono e recomendam a busca de horas suficientes e de qualidade do sono. Mas nós queremos acrescentar aqui a importância também do sono para a alma, para o espírito, né? Alguém já disse que quando nós dormimos, nós estamos ensaiando para a morte. De fato, desligados parcialmente do corpo físico, nós excursionamos pelo mundo espiritual. E é uma situação parecida com a vivenciada durante os transes, especialmente o transe mediúnico inconsciente, onde o espírito comunicante usa do corpo físico do médium e a alma, o espírito médium, fica às vezes ao lado, um pouquinho mais retirado. Então ele não sabe, inclusive, o que o espírito aquele espírito comunicante está passando, qual é o teor da mensagem. Ou no estado de coma também. Onde é que fica o espírito no estado de coma? Dentro do corpo, ele está ligado ao corpo, mas não está utilizando o corpo, né? Então, essa situação do sono é parecida, só que nós não nos assustamos com ela porque ser muito corriqueira. Todo dia, 1/3 das 24 horas do dia, nós passamos dormindo. Então, isso para nós é totalmente normal, mas se nós pararmos para pensar, a gente veria que até poderia causar um certo estresse, uma certa aflição. Será que nós vamos acordar? Vamos dormir e conseguiremos retomar o nosso corpo físico? Bom, nessa situação, por que a gente não morre durante o sono? Porque nós ficamos ligados ao corpo físico. Quando falo nós, porque quem fala no momento agora é o espírito, não o corpo, né? Nós temos um corpo, não o corpo tem um espírito. Nós ficamos ligados ao corpo físico por um cordão energético, fluídico, que também é chamado de cordão prateado.
porque é assim que ele aparece aos videntes, de modo geral. Onde o espírito for, ele sempre estará ligado por esse cordão. E o retorno ao corpo físico, ele é absorvido novamente pelo corpo. Quando esse cordão é rompido totalmente, ocorre a morte. Durante o sono, nós temos os sonhos, né? Muitos deles reflexo das nossas preocupações cotidianas, dos nossos afazeres diários, às vezes reflexos até da nossa situação fisiológica, com alguma enfermidade, muito cansaço, necessidade estamos com sede, necessidade de ir ao banheiro, e isso às vezes se reflete nos nossos sonhos. Nós temos sonhos relacionados com esse tipo de problema, com esse tipo de situação. Mas os sonhos premonitórios, por exemplo, atestam que realmente alguma coisa de diferente acontece conosco enquanto nós estamos dormindo. Se nós estamos dormindo na nossa cama, na nossa casa, ou, enfim, num hotel, seja onde for, e nós conseguimos prever acontecimentos ou vemos em loco certas coisas ocorrerem e elas realmente ocorrem depois, é porque nosso espírito não ficou aprisionado ali dentro do corpo, do lado do corpo. Ele realmente viajou, poderíamos colocar assim. Bom, então há realmente essas vivências espirituais muito importantes, atestadas pelos sonhos premonitórios. Devemos aprender a nos preparar para dormir, não só do ponto de vista físico, passando por um relaxamento, evitando alimentação exagerada, determinadas bebidas, exercícios físicos muito fortes. Tudo isso acaba prejudicando, dificultando para que conciliemos o sono. Mas também do ponto de vista espiritual, através de uma leitura edificante, através de uma música suave e principalmente através da prece. Isso nos permitirá que a gente excursione pelo mundo espiritual, enquanto estivermos dormindo, com tranquilidade, com serenidade. Visitemos locais agradáveis e possamos fazer... Às vezes a gente se instrui durante o sono físico, né? Aprendemos coisas, entramos em contato com seres desencarnados, amigos, parentes que nos antecederam, protetores espirituais e também encarnados, muitos dos quais se encontram na mesma situação no momento, estão dormindo, desprendidos do corpo físico. Outra situação também que a gente pode levantar aqui é quando nós propomos certas perguntas de problemas cuja solução nós não conseguimos encontrar durante o estado de vigília, durante o dia. Não conseguimos resolver certas situações, seja de que caráter for. E ao pensarmos à noite, nós podemos determinar ao subconsciente, que nada mais é do que, ou inconsciente, que nada mais é que o nosso próprio espírito, de posse de maiores informações, da memória integral das diversas reencarnações, com muito mais bagagem, com muito mais recursos, ele vai buscar juntar as peças do quebra-cabeça para ter a resposta. Ou nós recebemos, através de sonhos, transmitidos por espíritos que nos dão essa solução. Às vezes acordamos no meio da noite com a solução pronta, ou como disse, vem através de sonhos, ou no dia seguinte nos surge de ímpeto, de improviso, né, na forma de alguma intuição. Nos vem pronto, nós temos aquele chamado insight. Então, realmente vale a pena investir numa boa noite de sono, não só faz muito bem para a saúde física, mas muito bem também para a nossa alma. Então, diante disso, desejamos a todos vocês uma excelente noite de sábado. A editora O Clarim, de Matão, São Paulo, é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 títulos publicados de primeiríssima qualidade. Ansiedade, Pânico e Depressão, de José Luiz Condota, é um de seus últimos lançamentos. A íntima relação entre corpo e espírito nos processos dessas doenças e a chave do complexo energético para sua prevenção e solução. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita Curitiba, no e-mail adpr@adpr.org.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa.
Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.